Recuperam de um susto e de momentos dramáticos que nos vão contar em direto mais à frente neste jornal. Mas lembro-me do momento quando eu fui arrastado para baixo d'água e quando os objetos bateram-me na cabeça e nesse momento fiquei inconsciente, não sei durante quanto tempo e só recordo-me ter acordado mais tarde, mas deve ter sido cerca de 1 hora, 2 horas que estive inconsciente. Esta menina tem apenas 4 anos. Teve 3 dias perdida entre cadáveres, dada como morta no descarrilamento de um comboio provocado pelo tsunami. Hoje, reencontrou o avô. A costa ocidental da ilha de Sumatra é a região mais afetada pelo sismo. Pensa-se que só aí terão morrido 3/4 da totalidade de todas as vítimas dos vários países. O pior é que a ajuda não pode chegar por via terrestre, com as estradas e as pontes cortadas, só mesmo de helicóptero. Tem sido um vai-vem ininterrupto. 8 helicópteros norte-americanos do porta-aviões Abraham Lincoln, agora estacionado no Índico, para as populações sobreviventes da província indonésia de Aceh, no norte da ilha de Sumatra. Uma viagem desoladora. O mar Moto varreu tudo à passagem. A água entrou pela terra dentro e voltou para trás, levando tudo. Casas e pessoas. Quando o Seahawk consegue aterrar numa zona mais segura, são poucos os habitantes a receber a ajuda. À pergunta sobre as crianças, uma resposta dura. Morreram todas. A costa ocidental de Aceh, a mais próxima do epicentro do sismo de há 8 dias, é a região mais afetada. Além de contar mais vítimas mortais, pensa-se que 3/4 do número total no Sudeste Asiático, os sobreviventes estão isolados. Com estradas e pontes cortadas, a única maneira de lhes chegar é por helicóptero. Cada Seahawk pode levar uma ajuda relativamente reduzida, mas nestas circunstâncias, todo o pouco é muito. I think at this point any little bit counts a lot. So we're here to do this for a little bit, and we've got a lot of helicopters, so I think we'll make a difference. Nos locais onde se encontram mais sobreviventes, os helicópteros nem podem aterrar. O desespero destes indonésios é tão grande que a ajuda tem que ser lançada do ar. Só na província indonésia de Aceh, mais próxima do epicentro do sismo, morreram pelo menos 80 mil pessoas. É um número ainda provisório. As autoridades de Jakarta receiam que ultrapasse os 100 mil. É um hospital de campanha japonês. Uma semana depois do tsunami, uma criança indonésia recebe assistência médica. Sinais da tentativa de regresso à normalidade em Aceh, a região mais próxima do epicentro do sismo. De acordo com uma estimativa das Nações Unidas, só na Indonésia, mais de 1 milhão de pessoas precisam de comida nos próximos meses. Banda Aceh, capital da província de Aceh, situada no norte da ilha de Sumatra, registra um aumento crescente de refugiados. Quanto aos mortos, o número oficial ultrapassa os 80 mil, mas as autoridades indonésias receiam que vá além das 100 mil vítimas mortais. Os escombros têm sido vasculhados por equipas de militares da Malásia em busca de corpos. Hoje, uma semana depois, os socorristas já não esperam encontrar mais sobreviventes. Em muitas zonas, a extensão do desastre só pode ser avaliada através de meios aéreos. Voar por cima das praias da Tailândia, nomeadamente de Khao Lak, é olhar para um cenário só comparável ao de toda uma região bombardeada sem dó nem piedade. E no meio da devastação, os mortos são reunidos em morgues improvisadas, enquanto homens e máquinas procuram remover os destroços e começar a reconstrução. Khao Lak foi uma das áreas mais afetadas pelo tsunami. Vista do alto nestas imagens tiradas de um ultraleve, pode ver-se o cenário devastado do que era uma calma estância de férias. O que aqui se vê são corpos que vão sendo encontrados e reunidos numa improvisada morgue ao ar livre. Muitos outros estão ainda perdidos, arrastados pelas águas, mas as buscas continuam. Máquinas e bulldozers começam já a remover os destroços. Pouca coisa ficou de pé quando o mar galgou a terra. Vou agora em direto até Phuket, na Tailândia, onde está o enviado da TV Vítor Pinto. Vítor, boa noite.
Ia-te começar a perguntar a situação dos portugueses, mas antes tu próprio estiveste em Kaolack hoje, onde deste uma volta. Qual é o retrato que é possível aqui traçar do Cristo? Boa noite, Júlio Magalhães. Relativamente aos portugueses, confirma-se o que avançaram há poucos instantes. Há 8 desaparecidos, confirmadamente desaparecidos, e há cada vez menos pessoas não contactadas. Desceu para 2 o número de pessoas, o número de portugueses que até agora não teve qualquer contacto por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por outro lado, aqui na Tailândia continuam a fazer-se todos os esforços para fazer regressar os feridos. Eram 3, neste momento é só 1. 2 dos feridos regressaram hoje a Paris. Há apenas 1 que está hospitalizado em Bangkok. Vítor Pinto, perguntava-te há pouco, eu não sei se estás a ouvir as minhas questões ou não, mas estava-te a dizer que hoje deste uma volta por Kaolack. Qual é o retrato que se pode traçar daquilo que viste? Bom, devo dizer que agora está tudo muito mais organizado. Foi uma das zonas mais complicadas, a destruição foi muito grande em diversas zonas. Há uma de resorts que foi completamente destruída, morreram muitas pessoas, milhares de pessoas, e há outras zonas piscatórias que nós também visitamos que foram completamente levadas pela força das ondas. Mas há uma organização efetiva neste instante, porque colocaram os corpos nos templos, onde fizeram autênticas morgues a céu aberto. Nós visitamos uma delas e devo dizer-te que é um espetáculo verdadeiramente impressionante. Há basicamente três fases, uma delas em que há uma série, centenas de corpos ainda em decomposição, ao ar livre, sem qualquer tipo de proteção. Há uma outra fase em que já estão metidos dentro de sacos plásticos e a seguir há a terceira fase já de identificação. Os médicos já não permitem qualquer identificação visual, nem com contacto com familiares, estão a fazer recolhas para a obtenção de DNA. A quarta fase é a comparação. Nós vamos, inclusivamente, se me permites, aproveitar a presença aqui do oficial de ligação da equipa médico-legal portuguesa, o Dr. José Mesquita, para nos explicar isso mesmo. Como é que é feito isso agora? Bem, neste momento estamos a fazer a recolha dos dados todos dos familiares diretos. Estamos a fazer um levantamento de todas as pessoas, telefones, direções, para fazermos uma entrevista direta com as pessoas e recolher o material para ser feito o DNA das vítimas. Doutor, quanto tempo é que isso pode levar ainda? A recolha do material será rápida. O tempo de fazer o DNA será relativamente rápido. O cruzamento dos dados será um trabalho que demorará entre 3 a 6 meses. Muito bem, este vai ser o trabalho que vai ser feito a partir de amanhã. A equipa médico-legal também vai partir para Kaolack e depois vai ser estabelecida a ligação com o Dr. José Mesquita. Apenas para terminar, há poucos instantes aqui um repórter italiano falava de uma boa notícia. Provavelmente, isto sem confirmação, provavelmente 80 a 90 italianos terão sido encontrados com vida. Como digo, é uma notícia que não está confirmada, vamos acompanhar essa situação. Vítor Pinto, em direto de Phuket, na Tailândia, onde continuam então as buscas e também agora o tratamento daqueles que sobreviveram. Este é, de resto, um momento particularmente sensível para os familiares dos desaparecidos. A partir de agora, as autoridades tailandesas declaram que não haverá mais reconhecimentos presenciais, só através do ADN. Ao Centro de Emergência para Estrangeiros começaram a chegar especialistas para darem apoio psicológico aos familiares das vítimas. Hoje foi um dia particularmente doloroso, o dia da consciencialização. Aos poucos, os familiares vão caindo na dura realidade de que será muito difícil poderem reconhecer os seus familiares, quanto mais encontrarem os seus ainda com vida. Horas muito dramáticas para os que continuam com entes queridos desaparecidos. Dezenas de psicólogos de quase 2 dezenas de países estiveram hoje durante o dia e vão continuar mais uma semana no Centro Logístico de Apoio para prestarem auxílio psicológico aos mais necessitados. Que não são apenas familiares, porque também muitos dos voluntários trabalham em stress há quase uma semana, começam a dar sinais de quebra psicológica. As autoridades determinaram que, a partir de hoje, a identificação dos cadáveres só poderá ser feita com o recurso ao DNA. Todos os que tenham familiares desaparecidos devem
providenciar amostras nos seus países de origem. Aqui no terreno, far-se-á a recolha do código genético dos cadáveres recolhidos. Mais tarde, será feito o cruzamento para detectar as compatibilidades. Os cruzamentos serão feitos na Universidade Chinesa de Tianjin, porque a República Popular da China ofereceu-se para proceder a este imenso e dispendioso trabalho, que poderá levar de 6 meses a 1 ano. Entretanto, chegaram hoje aqui a Phuket 2 médicos e 2 técnicos do Instituto de Medicina Legal de Portugal para ajudar no processamento de dados e também na recolha de DNA. Eles viajaram acompanhados de um oficial do Exército Português. Ontem à noite chegou de Macau um médico voluntário trazendo em mão os mapas genéticos de 4 dos 5 residentes macaenses que estão dados como desaparecidos e também material médico que será doado aos hospitais locais. Alfredo Vaz, a TVI, em Phuket. Ricardo Carvalho, o pai da menina de 8 meses arrancada dos braços da mãe pela força das águas, vai regressar a casa. Ricardo confessa uma dor imensa, mas também a vontade de refazer a vida. Quanto ao momento que viveu, diz que nem sequer houve tempo para tentar resgatar as pessoas levadas pelo mar. A única preocupação que houve do governo foi de retirar as pessoas que estavam vivas, que estavam nos hotéis e mesmo dos hotéis e de todas as pessoas e deslocarem-se para a montanha porque diziam que não era impraticável fazer qualquer situação porque vinha outra onda. Há que pensar em reconstruir a vida porque, como é que é dizer aqui, o que se passou, a dor é tão inqualificável, tão coletiva que também se a gente não tiver esperança em reconstruir a vida para que também diz se aprenda para a vida. Os turistas começaram a regressar às praias de Phuket, em Patong. Há gente que viveu a tragédia e mesmo assim insiste em acabar as férias. Esta é uma das zonas mais afetadas, o que não impede algumas pessoas de regressarem às praias, como constataram os enviados especiais da TVI à Tailândia. A pouco e pouco, as praias da ilha de Phuket voltam a atrair os turistas. Algumas pessoas a quem o tsunami interrompeu as férias decidiram ficar e estão de regresso às águas, agora calmas, do Índico. Há mesmo quem tenha passado por grandes aflições junto ao mar e mesmo assim regressa. We look and we wanted to believe my eyes because it was a giant wave and carried all things. And after we come again, try to help to the people, but it was we didn't do anything because it was every destroyed room. You look at this, you can see now after 5 days the tragedy. As caminhadas em... À fúria do mar, a cidade na costa ocidental de Sumatra ficou reduzida a um monte de escombros. Leopunga é apenas um exemplo da tragédia no Sudeste Asiático. A Indonésia foi o país mais castigado pelo maremoto. Em Sumatra, 1 milhão de pessoas depende da ajuda humanitária para sobreviver. Comida, água potável e medicamentos chegam todos os dias a Medan, na costa leste da ilha. Bens de primeira necessidade que voluntários e militares não conseguem distribuir ao ritmo necessário. Às cidades onde é impossível chegar por terra, a ajuda é levada por ar. Todos os dias partem mais de 300 voos do aeroporto de Medan. Aviões carregados de esperança que não chegam a todos. Nos céus da Indonésia voam também os helicópteros norte-americanos. Levam comida e regressam com os feridos. Viagens que trazem também novas imagens da destruição. Quilómetros e quilómetros de escombros, cidades inteiras arrasadas pela força do mar. De pé ficaram apenas algumas mesquitas e escolas, edifícios que agora abrigam milhares de pessoas. Ainda da Indonésia chega a notícia de 10 turistas que foram encontrados vivos numa pequena ilha a 25 km da costa de Aceh. As únicas imagens que existem são de arquivo e as informações disponíveis são reduzidas. Por agora, o que se sabe é o que vem escrito num jornal local. 10 turistas foram encontrados numa pequena ilha que fica a norte de Sumatra, muito perto da capital da província de Aceh. A ilha chama-se Ui e é muito procurada por adeptos do surf e do mergulho. Os turistas são da Grã-Bretanha, do Canadá, do Japão, da Holanda e da Suíça. O jornal não diz quando é que foram encontrados, garante apenas que estão vivos e que vão ser resgatados pelos militares indonésios. O sismo e os tsunamis mataram mais de 7.000 turistas no Sudeste Asiático, a maioria europeus. Por maior que seja o receio de epidemias, é difícil conseguir enterrar tantos cadáveres em tão pouco tempo.
Um pouco por toda a região, quem sobreviveu vive agora cenas de terror e dor profunda. Enterros em massa na Índia, em Kelara, onde ainda se consegue a lenha para a tradicional cremação. O ritual perde a solenidade com a quantidade de corpos que aqui chega ao mesmo tempo. São milhares de dramas individuais que se perdem por vezes na frieza dos números. Nem sempre os rituais se podem cumprir. Há valas comuns que são tapadas à pressa com receio das doenças, frequentemente sem tempo para identificar os cadáveres. Abrem-se covas onde elas são necessárias. No Sri Lanka ainda se recolhem também, entre muitos outros, os cadáveres dos que morreram no comboio destruído pelas águas. O Sri Lanka foi afetado por chuvas torrenciais que vieram piorar os efeitos do tsunami. A chuva forçou a evacuação de 2.000 pessoas num país onde morreram quase 30.000 levadas pelas ondas gigantes. Onde parecia que não poderia haver mais terror e tristeza, a chuva prejudica também o trabalho das equipas de socorro. Os cadáveres são recolhidos sem quaisquer condições, muitas vezes apenas com luvas de borracha ou mesmo sem qualquer proteção. Aumenta assim o risco de propagação de doenças. Por vezes os cadáveres são empilhados sem um mínimo de dignidade. É difícil, nestas condições, manter o tradicional respeito pelos mortos. As morgues não chegam e os vivos tentam desesperadamente identificar os seus familiares antes que tenham de ser enterrados à pressa. Na Tailândia, os hotéis de luxo transformaram-se em escombros. Vê-se agora o que ficou como resultado das ondas, tantas e tantas vezes filmadas pelos turistas. Os vivos abandonaram o antigo paraíso de férias. Há agora salas cheias de cadáveres, a imagem macabra deixada pela fúria que veio do mar. Depois de ter visto os pais a morrer, esta menina de 4 anos passou 3 dias numa morgue. Só reagiu quando reencontrou o avô no hospital. No Sri Lanka, o número de mortos está agora perto dos 30.000. O sul do país é a zona mais afetada. A reportagem da SIC retrata a devastação na cidade de Gale. A cidade costeira de Gale é, neste momento, um verdadeiro mar de escombros. Só aqui o maremoto provocou mais de 3.000 mortos. Sexta-feira, as autoridades singalesas aconselharam a população a sair da cidade e a refugiar-se nas aldeias vizinhas, para evitarem o risco de epidemias. Mas a maioria das pessoas não acatou a recomendação. Os sobreviventes de Gale não conseguem ficar longe do que sobrou das suas casas. Há muita gente a remexer os escombros, à procura de familiares desaparecidos, mas também na tentativa desesperada de recuperarem alguns dos seus bens. Pessoas estão a trabalhar, curiosamente, sem ferramentas, sem pás, sem qualquer meio que as ajude a escavar a terra. Estão a usar as mãos com luvas e máscaras também. Toda a gente aqui anda com máscara. Outra coisa interessante que nós também reparamos, muitas das pessoas estão paradas no meio da rua, sentadas, completamente prostradas, sem dizerem nada. Nós olhamos para elas, elas não sorriem, não emitem qualquer gesto. Portanto, algumas das pessoas, a cidade está um bocadinho ainda em estado de choque com tudo o que se passou. Gale é uma cidade onde quase nada funciona, não há telefone, praticamente não há eletricidade, muito menos água potável. Muitas das pessoas têm sobrevivido graças à água dos cocos que apanham na praia. A ajuda humanitária já está no terreno, mas em Gale vai haver muito a fazer durante os próximos meses ou mesmo anos. Talvez mais do que as imagens, é o cheiro a morte que marca as mais fundas deixa nos repórteres no centro da tragédia. O relato é feito pela enviada da SIC a uma cidade moribunda, povoada de gente de olhar vazio. À tarde estivemos a visitar a cidade e reparei que havia centenas de pessoas paradas ao pé das ruas. Parei também, falei com algumas delas e perguntei-lhes o que é que estavam ali a fazer. Elas disseram-me que passam ali o dia todo à espera que lhes digam o que fazer, à espera que lhes deem uma solução que não encontram. Essas pessoas esperam também a ajuda humanitária. A ajuda humanitária aqui em Gale chega todo dia. A Cruz Vermelha diariamente entrega centenas de alimentos, centenas de medicamentos e também de vestuário. Foi incrível, por volta das 2
da tarde, várias pessoas juntaram-se junto a um caminhão da Cruz Vermelha a pedir justamente bens alimentares, a pedir algo que as mantivesse. As pessoas estão ainda em estado de choque, não gostam obviamente de falar do que se passou, mas não estão bem. A situação aqui em Galé está complicada. Galé tem neste momento cerca de 5.000 sobreviventes do tsunami. As pessoas estão em centros de abrigo, aqui perto, em aldeias vizinhas, em templos, em igrejas e em mesquitas. Algumas durante a tarde acabaram por vir para a cidade, visitar os escombros, visitar as casas, talvez para recolher alguns haveres que as ondas não tivessem apanhado, mas as pessoas vinham sobretudo para recordar talvez o que já foi delas. O Governo decretou que a partir de 15 de janeiro vai passar à reconstrução do país. E as pessoas já marcar a sua posição, já disseram que querem continuar a viver à beira da praia. O Governo não pretende isso, pretende reconstruir fora das zonas atingidas, porque considera que é uma zona perigosa, mas as pessoas querem continuar a viver no sítio onde nasceram. Além disso, aqui em Galé, esta é praticamente uma cidade fantasma. Vê-se hoje alguma movimentação porque as pessoas têm estado na rua a limpar as praias. Limpam as praias com os meios que têm, muitas vezes são as próprias mãos, unicamente não têm pás, não têm escavadoras, não têm nada. Usam luvas, usam máscaras porque o cheiro é nauseabundo. Há um odor incrível, a morte aqui em Galé. As máscaras servem obviamente para as pessoas se protegerem porque os médicos alertavam que há o risco de haver uma séria epidemia. Para já, a situação está controlada, mas a preocupação mantém-se. Galé é uma cidade moribunda que o tsunami fez com que houvesse mais de 3.000 mortos. Quando as palavras começam a ficar gastas, sobram as imagens, como estas do reencontro de uma criança com o avô depois de 3 dias passados numa morgue. Nimani, 4 anos, e o seu elefante amarelo. Sobrevivente de um acidente de comboio no Sri Lanka. Viu a família morrer, pai, mãe e irmã. Em estado de choque, a menina foi dada como morta e transportada para uma morgue, onde passou 3 dias rodeada de cadáveres, até alguém se ter apercebido que ali, no meio da morte, uma pequena vida resistia, em silêncio. Nimani foi transferida para um hospital. Apesar do carinho da equipa médica que a segue, a menina não fala, não reage. Partilha apenas repetidamente 2 nomes do seu pequeno universo. O avô da menina acreditava que, tal como o resto da família, Nimani estava morta. O reencontro dos dois e do elefante amarelo é a vitória da esperança sobre a desolação da morte. Nimani finalmente chora, finalmente exprime o que sente, afinal não está sozinha no mundo. Terá de olhar de frente para a vida, na companhia do avô e do seu elefante amarelo. Um bebê de 18 meses foi encontrado vivo no mar da Tailândia, a flutuar em cima de um colchão. Os pais da criança morreram, um irmão de 5 anos sobreviveu. São mais 2 entre milhares de órfãos desta catástrofe. Pela primeira vez chegam também imagens da destruição nas Maldivas, onde dezenas de ilhas desapareceram. As Ilhas Maldivas foram atingidas pelo tsunami 3 horas depois do sismo, mas a massa d'água foi devastadora. Por largos minutos deixou de haver terra, a água atravessou cada ilha de uma ponta à outra. As Maldivas ficaram quase toda a semana isoladas do mundo e só agora começam a chegar as primeiras imagens. Uma diferença nítida em relação às imagens das outras zonas afetadas
é a limpidez das águas. As ondas não rebentaram de forma violenta, arrastando as areias. Nesta imagem tremida de um vídeo amador vê-se bem o contraste do horizonte cristalino ao fundo e a brutalidade das águas a invadir a ilha. Minutos depois, as praias paradisíacas estavam assim. O mar ainda agitado, apoios de praia destruídos, embarcações em terra. Este era um dos mais importantes paraísos turísticos, apenas 1 metro acima do nível do mar. Muitas das cerca de 1.200 ilhas que constituem o arquipélago ficaram totalmente destruídas. Foram arrasados 2/3 da capital das Maldivas. Nas Maldivas morreram cerca de 70 pessoas. Estas são imagens novas da Tailândia, captadas por um turista australiano a passar férias na praia de Patong. Outro ângulo de uma tragédia já vista e revista. A corrente arrasta os mais variados destroços. Ali ao fundo, por trás das árvores, são arrastados automóveis. A imagem dos turistas que nadam ou se arrastam nas águas lamacentas, ainda sem terem percebido bem o que tinha acontecido. Ana e António são sobreviventes da tragédia na Ásia. Estão no Jornal de Domingo para contarem em direto o horror de que foram vítimas. Continuaram a haver pistas dos portugueses desaparecidos, mas há boas notícias. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos 230 que se encontravam nos países afetados, só falta localizar 10. Reduz assim para 2 o número de turistas nacionais incontactáveis. Os outros 8 são as pessoas que constam da lista oficial de desaparecidos. Segundo as autoridades portuguesas, nos hospitais de Phuket só está internado um cidadão nacional. O pai da criança de 8 meses, desaparecida na Tailândia, vai regressar a Macau depois de uma semana de buscas, quase sem comer nem dormir. Ricardo Carvalho fala de uma dor indescritível e, ao mesmo tempo, da necessidade de recomeçar a vida. Fica uma coroa de flores deitada ao mar na Baía de Khao Lak, em memória de Mafalda, o símbolo de uma dor para sempre, antes do regresso a casa. Há que pensar em reconstruir a vida, porque, como é que é dizer, aqui o que se passou, a dor é tão inqualificável, tão coletiva, que também se a gente não tiver esperança em reconstruir a vida, para que também disto se aprenda para a vida. Ricardo Carvalho, advogado de 33 anos em Macau, estava na praia com a mulher Ana Catarina a 26 de dezembro. A violência do mar arrancou-lhe a filha dos braços. Catarina, fica assim reduzida, ou por outra, fica a deixar de haver portugueses aí em Phuket à procura de sobreviventes. Ainda há alguns, mas a ideia é sair o mais depressa de Phuket, até porque neste momento estar aqui não significa poder fazer muito, porque as áreas, as zonas onde estavam os portugueses estão neste momento interditas, são zonas consideradas perigosas, há ainda muitos corpos por resgatar e, portanto, há o risco forte de epidemias. Mesmo assim, estão cá ainda 2 famílias, o pai do bebé de 8 meses e 2 familiares, o irmão e outro familiar de uma pessoa que desapareceu, uma mulher cujo marido está ainda internado no hospital em Bangkok. O pai da criança de 8 meses, falámos com ele de manhã, estava no City Hall, que é o sítio onde se reúnem neste momento todas as embaixadas. Ele estava lá também, o pai da criança do bebé de 8 meses. Não quis gravar, no entanto, explicou o que aconteceu. Estava em Khao Lak, que é uma zona balnear muito importante aqui, onde estavam muitos turistas no domingo. Viram a onda, ele estava à entrada do hotel, tentou sair do hotel, mas não conseguiu, percebeu que o único caminho que tinha a fazer era subir. Subiu ao 1º andar, subiu ao 2º andar, a água subiu com ele, até que ele conseguiu subir ao 3º e a água já não subiu até ao 3º. A mulher deste homem, a mãe do bebé de 8 meses, não conseguiu subir, seguiu pela estrada, mas não teve força, não teve rapidez suficiente para fugir à onda. A onda acabou por chegar até ela e o resto é o que se sabe. A onda arrastou, roubou o bebé de 8 meses dos braços desta mulher.
E uma semana depois, Phuket tenta recuperar a animação e a vida normal. A equipa da SIC andou pelas ruas de uma das zonas mais procuradas pelos turistas. É a escolher que é barato. Uma camisa que até domingo custava 500 bahts, cerca de 10 euros, custa agora 50 bahts, mais ou menos 1 euro. No que resta da loja de roupa, esta comerciante vende o que estava no armazém longe da onda gigante. Vende o máximo possível porque é preciso sobreviver. Now we sell everything what I have. I don't know what I can do for next time because it's no tourist. You're going to open another shop? No money left. I want to try selling a little bit for eat food. Sem dinheiro, mas com muita vontade de reconstruir, voltar ao que era há uma semana. Animação, turistas, comércio. Before it's a quiet full. This is a high season, January. But now, no more. Because no light, everything closed, everything lost. Not the same before. We stay here is 15 years. 15 years for here, Patong. 15 anos de negócio na zona de Patong, destruídos por um mar zangado. Tristes e desorientados, os comerciantes trazem para as montras improvisadas o que se salvou. Algumas joias, alguns livros e o mesmo sorriso tailandês de sempre. It's the biggest disaster I ever saw here. I'm living here for 11 years now. But it doesn't help if everybody just runs away, because we really need people here helping and, well, just build up again and tourists. And tourists, exactly. Porque é também para os turistas que a ilha tailandesa de Phuket apressa a reconstrução. Situação bem diferente vive-se em Khao Lak, também na Tailândia, onde há ainda milhares de corpos por identificar. Apesar de alguma confusão nas buscas e identificação dos cadáveres, a reportagem da Sky News, mostra que as autoridades tailandesas estão cada vez mais a tomar conta das operações e cada vez menos a precisar de voluntários. Every hot day of the last drawn-out week has been painful for the people of Thailand. Shock and discovery crowd the minds of a people struggling to gain control of the realities they've been left by the sudden force of nature. In the makeshift mortuaries of Khao Lak, supplies, soldiers and prioritization are starting to replace the well-intentioned chaos that began this operation 7 days ago. There are British holidaymakers here, inexperienced but unable to stand by without getting involved. Some have been critical of the Thai operation, but at the same time admit that a program is slowly taking shape. Well, it's just so much more organised. I can see that the military are taking care of the bags and the ice, and there doesn't seem to be groups of foreigners doing the actual lifting. The Thai authorities are now encouraging the volunteers to take a step back. Tensions are running high. There were many things that I understood were happening and that they hadn't actually happened. When I came here on Friday, it wasn't happening. That was sufficient to tell me, okay, as a small person, I need to be letting someone know who can do something about it. One inevitable reaction to this kind of catastrophe is the overwhelming need for purposeful action. Thousands of would-be bystanders, both local and foreign, are desperate to get involved, desperate to try to help. But all along this coast, there'll be more bodies and more damage as yet unmentioned in the official reports. And it's only a matter of time before the major aid agencies and the Thai government consolidate and completely take over this operation. They've been dealt a knockout blow here and need all the help they can get. But ultimately, it's up to the people of Thailand to take control of what has happened and get back on their feet again. Andrew Wilson, Sky News, in Khao Lak, southern Thailand. Uma semana depois, recordamos as imagens da tragédia, que a história não esquecerá. Ana e António foram dois dos primeiros sobreviventes portugueses a regressar a casa. Chegaram ontem ao aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto. Estão nesta altura nos estúdios da SIC no Porto.
Boa noite a ambos, bem-vindos. Ana, eu começava por falar consigo, o que é que, no momento em que as ondas invadiram a Terra, onde é que estavam, o que é que estavam a fazer? Bem, nós de facto tínhamos uns bilhetes para regressarmos a Bangkok e tínhamos feito o check-out às 10 horas do hotel e estávamos à espera do barco para Krabi e depois de Krabi para Bangkok. E fomos um bocadinho até à praia porque fomos lá tomar um pequeno almoço. E apercebeu-se das ondas entrarem? O que é que aconteceu nessa altura em que o mar começou a chegar? Apercebeu-se do perigo? Descreva-nos esses primeiros instantes da tragédia. Não, era completamente imprevisível porque não sentimos nada absolutamente estranho. Vimos apenas no fundo uma pequena onda que parecia absolutamente inofensiva. De facto, depois a onda começou-se a aproximar, começamos a ver os barcos a movimentarem-se de uma forma bastante estranha, mas continuamos sentados porque a onda de facto era bastante pequena e nunca sentimos que houvesse perigo. Portanto, deixamos-nos estar e à espera que a onda rebentasse. Quando é que começaram a fugir? Já havia gente a fugir à vossa volta nessa altura? Quando as pessoas começaram a fugir, quando é que vocês começaram a fugir? A água estava por onde? Nós continuamos sentados até que vimos que os pescadores começaram a correr para dentro da cidade e então pegamos nas coisas porque estávamos com receio de molhar as sapatilhas. E foram apanhados pela água em que altura? Nessa altura, quando fugimos, decidimos que o melhor seria entrar num gabinete de massagens, que entretanto nesse corredor nos apareceu pela direita, e aguardamos em cima das marquesas, até que vimos que o nível da água começou a subir bastante, de tal forma que os vidros partiram e fomos levados pelas correntes. António, depois desse momento, na altura em que a água vos começou a arrastar, foi você que viveu a situação mais aflitiva. O que é que aconteceu? Não conseguiu manter-se junto da Ana? O que é que lhe aconteceu? Pois, exato. Nesse momento, ela foi levada pela água e eu tentei ir atrás dela, só que a água tinha uma força impressionante. Fui arrastado para baixo da água, senti uma pressão muito grande na cabeça, vários objetos atingiram-me, fiz um esforço enorme para chegar à superfície para conseguir respirar e lembro-me que nesses segundos pensava que nunca mais ia voltar a viver. E a partir desse momento devo ter ficado inconsciente porque já não me recordo mais nada e só lembro-me de ter acordado já nos escombros. E quando acordou sozinho? Havia alguém perto de si? Alguém que estava preso nessa altura, preso aos escombros? Sim, exatamente. Estava preso na cabeça e os braços estavam completamente imóveis. Conseguia mexer as pernas, mas sentia como se estivesse no meio de um pesadelo e queria acordar e não conseguia e gritava e até comecei a trincar os lábios para ver se acordava do pesadelo, só que não conseguia e aos poucos fui ganhando consciência e apercebi-me e fui-me lembrando daquilo que tinha acontecido e comecei a gritar na esperança de ouvir alguém que me viesse tirar de lá, mas esse momento nunca mais chegava e foram momentos de grande aflição. Mas passado algum tempo, felizmente, acho que cerca de 2 horas depois, vieram alguns homens e conseguiram-me tirar de lá. Que ferimentos é que tem nesta altura? Esse colar cervical, a que é que se deve? Sim, neste momento não tenho nenhum ferimento grave, já fui consultado por vários médicos. Neste momento só estou a usar isto porque tenho os músculos ao lado da coluna estão bastante pisados, por isso os médicos aconselharam-me a usar o colar só para proteger a espinha e para salvaguardar eventuais... só para servir de suporte.
Ana, voltava à conversa consigo. Desde esse momento em que se separou do António até o ter reencontrado, o que é que aconteceu? Eu acho que o compasso de espera que nos separou foi bem mais horrível de suportar do que propriamente aquela confusão de ir na água. Portanto, quando eu me apercebi do que realmente estava a acontecer, percebi que provavelmente ele não estaria vivo. E aí foi realmente pior do que tudo o resto, do que o sofrimento e as aflições porque passou. Desculpe? Do que o sofrimento e a aflição porque passou. O pior foi pensar que não ia voltar a encontrar o seu namorado. Exatamente, porque o cenário à minha volta era de tal forma devastador que eu vi imensos corpos mortos, vi imensas crianças a sangrar, vi famílias completamente partidas a meio e achei que era um milagre muito grande encontrá-lo. Felizmente aconteceu. Felizmente aconteceu, encontrou-os, estão ambos bem, relativamente bem no caso do António, estão ambos de regresso. Bem-vindos e obrigado por terem estado aqui a conversar com a SIC. Obrigada a nós. Obrigada. Um pouco por toda a Europa, há turistas que regressam a casa com as marcas da tragédia, como o António e a Ana, tanto no corpo como na memória. As imagens dos reencontros repetem-se um pouco por todo o mundo. Em Londres, a chegada dos sobreviventes do tsunami envolve o aeroporto num ambiente de consternação geral. Além de terríveis recordações, alguns dos que sobreviveram são o retrato da devastação emocional que a experiência semeou. There was a girl who I can't find. Her name was Matilda, and she was from Argentina. And we were in the sea together. And when it went under, she said, "Take my hand." And I said, "No, I can't, because I knew you can't hold on to someone. You've got to be strong and be on your own." And I didn't take her hand. And when the next wave came, she didn't even come back up. So if I would have held her hand, maybe she would have come back up. Amanda foi salva por um tailandês que a ajudou a libertar-se de destroços que a arrastavam para o fundo do mar. O homem, herói, acabou por morrer. Charles Anderson também tem uma história para contar. A história de quem pensou ter chegado ao fim da linha. The boat went over my head, was sucked underneath, and remember the propeller sort of flashing past my face. Sucked right down to the bottom of the sea, spun around, back up, breathed, turned around, saw another one, same thing again. Third time came up and just thought, that's it. Sensibilizados, os britânicos uniram-se numa campanha de solidariedade sem precedentes para ajudar as famílias daqueles que nunca terão a sorte de regressar a casa e aqueles que deixaram de ter uma casa para poder um dia regressar. Uma criança de 5 anos morreu atropelada em Carnaxide. O condutor fugiu. Reportagem. A tragédia na Tailândia sensibilizou os portugueses. Na Lausanne, uma campanha de solidariedade para com as vítimas do tsunami foi um verdadeiro sucesso. Esta campanha recolheu comida, roupa e medicamentos vindos de vários pontos do país. Os bens vão ser enviados para a zona afetada através de um avião fretado pelo governo. Até o momento, e dado o êxito da ação, o aparelho já excedeu o limite de carga. A organização da campanha continua a receber donativos através de uma conta bancária. O avião, com a ajuda aos mais necessitados, parte amanhã para a ilha indonésia de Sumatra.
Mais um caso de contramão nas autoestradas portuguesas. A reportagem mais à frente neste jornal.